Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é de conhecimento de alguns, metrologia, tá? E afinal, o que é metrologia, né? Se a gente olhar a etimologia da palavra, a gente vai ver que metro, de metrologia, vem de medida, e logia vem de ciência. Logo, metrologia nada mais é do que a ciência das medidas, ok? É um campo teórico e prático, então a gente vai falar muito sobre números, vamos falar muito sobre estudos, mas também a gente vai falar sobre como utilizar um paquímetro, como utilizar um micrômetro, então a gente mistura bastante esses dois pontos, tá bom? E também é um campo científico e tecnológico. A gente está trabalhando ciência, mas a gente também está trabalhando tecnologia. Tá legal? E aí eu vou jogar algumas perguntas para vocês. Por exemplo, medir comprimento. É possível? É. A gente consegue medir através de um paquímetro, através de uma régua, através de uma trena. É possível medir a luz? Também é possível. A gente tem hoje algumas ferramentas, o luxímetro, que mede a luz. E se vocês forem olhar lá as lâmpadas, vocês vão ver lumens, vão ver watts, tá? Potência da lâmpada, a luminosidade da lâmpada. Então, sim, é possível. E mede tempo. Os alunos adoram ver o relógio passar para terminar, chegar às 13. Saudades, escola. Sim, a gente mede tempo através do relógio. E o som também é possível ser medido através do decibelímetro, quantos decibéis, tá? Qual o nível de ruído. Então, basicamente tudo pode ser medido, quase tudo pode ser medido. Poucas coisas não podem ser medidas. Por exemplo, o meu amor por você. Isso é uma coisa que não é possível ser medida. E há muito tempo atrás, como o homem fazia medições? Se você for olhar na Bíblia, já tem algumas referências sobre medição, tá? É, Deus manda Noé construir a arca com tantos côvados. Côvados nada mais é do que uma unidade de medida da época, considerando palmos. Então, um cômodo é aproximadamente 66 centímetros ou 3 palmos. Interessante, não é? E 4.000 anos atrás, época dos egípcios, época da medieval, como que as pessoas faziam para medir nessa época, né? Como o homem fazia para medir nessa época? Era a mão, exatamente, era a mão do rei, tá? Ou melhor dizendo, o palmo do rei. Essa estrutura do polegar até o mindinho, tá? Outras medidas que também utilizavam o rei. A jarda, que constituía da medida do nariz até o polegar do rei com o braço esticado, o passo do rei, a braça do rei, então todas essas unidades de medida. Interessante ver que a jarda, mesmo sendo uma medida tão antiga, ainda é usada pelos Estados Unidos. A gente também utiliza a polegada inclusive a gente utiliza até hoje, quantas polegadas, né, uma rosca mede, e o palmo do rei, como eu estava falando para vocês, a medida do palmo do rei e o pé do rei. Bom, são medidas bem estranhas para a gente que utiliza o metro. E sem contar que não é muito fácil medir palmas, porque cada um tem um tamanho de palma. Eu vou medir algo com minha palma, que pode não ser a palma do rei, que pode não ser a palma desse moço aí que a gente está vendo. Então, as pessoas não têm o mesmo palmo. Isso é muito difícil a gente conseguir medir. Então, alguém veio com a brilhante ideia de fazer uma medida única, tá? Um metro. Para resolver essa questão, foi decidido que a gente ia achar uma medida naturalmente constante. Logo, os cientistas, por alguma razão, dividiram a Terra em muitas partes e a partir disso nasceu o metro. Tá? E é interessante porque a primeira barra de metro ela ainda se encontra no Museu da França, que é essa barrazinha que a gente vê aqui. Desde então, o metro ele é utilizado por todos, ou pela maior parte dos países, tá legal? E quem é o... quem manda, né? Quem controla onde que está a principal base do metro